Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu espero que eu esteja conseguindo instigar vocês a esse processo de desenvolvimento cognitivo comportamental, principalmente com essa quarta temporada, ali desde o vídeo 117 para cá, aonde eu tenho me esforçado muito, eu espero que esteja alcançando o coração de vocês, para fazer vocês compreenderem um pouco mais de vocês com vocês mesmos. Entender emoção, sentimento, percepções, crenças, afetos, relações humanas, ou seja, toda essa construção dessa realidade que você dá à sua vida, a maneira que você interpreta o mundo, da onde vem isso, da onde vem os pensamentos. E eu estou me esforçando aqui e espero realmente que eu esteja conseguindo alcançar essa percepção e essa vontade de entender você entender você. Isso faz toda uma diferença na hora de atribuirmos valores às coisas, na hora de a gente fazer escolhas em nossas vidas e entender por que chegamos até aqui, o que nos trouxe aqui e o que podemos fazer com isso, quais são as dinâmicas que a gente pode propor para nós mesmos para uma construção de uma vida ainda melhor, mais saudável, com mais bem-estar. E eu espero que eu esteja conseguindo isso, e é isso o papel de um desenvolvedor cognitivo comportamental, que é exatamente isso que eu faço. E hoje eu venho trazer esse tema, Aprendendo a Aprender, que ele é parte justamente dessa continuação dos vídeos anteriores. Ontem uma colega me chamou a atenção, falou: Marcelo, você falou um tema ontem que você não explicou bem. Aí eu lembrei ela que esse processo desses vídeos, dessa quarta temporada, uma coisa tem a ver com a outra. Então pode ser que, e foi o que aconteceu nesse caso, de eu ter falado nos vídeos anteriores, eu ter explicado exatamente, aliás, de uma maneira muito profunda, principalmente foi no vídeo, acho que vulnerabilidade, justamente para entender o que eu estava querendo dizer com o vídeo de ontem. E é esse o papel. Então, se houver algumas questões que vocês não estejam compreendendo, que usei de alguma maneira de reflexão, é porque ela faz parte dos vídeos anteriores. E eu não quero fazer disso, forçar a barra, você tem que assistir todos os meus vídeos. Não é isso, é que não dá para fazer um vídeo com tudo. Então eu estou dividindo em vários temas, várias provocações, para que você assista aos poucos cada um desses vídeos, e eu tenho certeza que ele vai ajudar não só na percepção das relações interpessoais, como intrapessoais, como também nos afetos, nas relações mais íntimas, assim como, como lidar melhor com os colegas do trabalho, com os amigos, enfim. É uma maneira de estruturar melhor o seu comportamento, a percepção de você com você mesmo. E o vídeo de hoje ele tem tanta importância como todos os outros, e por isso eu vou dividir em duas partes. Apesar desse vídeo também ser fundamentado em mais um dos artigos que eu já escrevi, o nome do artigo é Aprendendo a Aprender, ele está lá no meu blog, marcelosouza.com.br, Marcelo com 2 L's, Souza com Z. É só escrever lá, Aprendendo a Aprender, você acha esse artigo. Eu estou dando um pouquinho mais de luz a ele, um pouquinho mais de explicações, porque ele também, quando eu escrevo já fundamentado em coisas que eu vou aprendendo e desenvolvendo, mas com a intenção daquilo que eu já falei, que talvez já fazia sentido para esse artigo. Então, provavelmente, esse artigo falte algumas coisas de outros artigos que eu escrevi. Então, eu estou trazendo tudo de uma maneira mais concisa aqui em 2 vídeos. Essa é a parte 1, onde eu vou falar um pouquinho dos mitos com relação ao aprendizado. E na parte 2, eu vou falar de, fundamentalmente, 4 pilares que, se você usar de maneira estratégica na sua vida, você vai atribuir isso ao seu dia a dia do aprendendo a aprender. Mas, Marcelo, o que importa isso? Importa tudo, gente. Tudo, 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 tudo. O aprendendo a aprender é uma capacidade, é uma capacidade intrínseca a todo ser humano. O ser humano, ele nasce para aprender continuamente. É uma função, é uma razão, é uma intenção do nosso ser. É o aprendizado contínuo. Eu sempre digo que nós não viemos na vida para viver, nós viemos na vida para aprender com ela. E é esse o processo humano. Aliás, o aprendizado ele é viciante, ele contagia, ele dá potência. Marcelo, peraí, você está querendo dizer que eu preciso aprender continuamente? Você está aprendendo continuamente, não é que você precisa. O problema é que muitas vezes a gente está aprendendo coisas que não são necessárias e deixando de aprender aquilo que importa. Ou perceber que nós estamos aprendendo e tornar nossas vidas mais mornas, mais lentas, ou menos potentes para nós mesmos. Mas o que você está querendo dizer isso? Vou aqui dar um exemplo do seu dia a dia. Numa relação a dois, uma relação de 2 pessoas que namoram, que se casam.
Quando você acha que já aprendeu tudo da outra pessoa, é o momento que você percebe que a relação está morna, que a relação perdeu um pouco do brilho ou da necessidade dela existir. Por quê? Porque é quando você começa a deixar as coisas seguirem como são. Você perde aquela potência de intervir, de interagir, de intrigar, de aprender, de discutir, de estar ali sempre um com o outro, estando no processo de troca contínua. O aprendizado ele é a base dessas trocas. E quando uma relação você já acha que conhece o outro, já sabe que o outro pensa, quando você entra nessa nuance de uma relação, é porque provavelmente ela perdeu muito do brilho do que ela poderia ser. E a gente se deixa levar e entra num viés de aceitar as coisas como são. E aí você perde a relação, vai perdendo o sentido do próprio sentimentos pela outra pessoa, porque perde a admiração. Só para você ter o impacto disso. E isso acontece dentro das empresas. Quando você está dentro de uma empresa, fazendo um trabalho, onde aquilo já perdeu o brilho de inovar, de criar, de desafiar, de estar sempre ali buscando algo novo, buscando transformar aquilo que você tem em mãos, é porque aquele trabalho também ele já perdeu a essência dele existir para você. Ele perdeu o poder maior sobre você, que é justamente dar significado a você, que você está num processo evolutivo. E quem dá a carta para esse processo, a velocidade desse processo evolutivo, somos nós. E isso começa com o aprendizado. Se você assistiu os vídeos anteriores, você está entendendo exatamente o que eu estou falando agora. Que é essa velocidade, esse processo evolutivo, esse processo de compreensão, de a gente estar mais potente, estar mais adiante sobre a perspectiva de um mundo que a gente cria, saber aprimorar nossas próprias escolhas e ser capaz de fazer com que a vida tenha mais brilho, ou aquilo que Nietzsche diria lá do amor fati, dar significado e significância a esse momento, e se o mundo tiver que repetir, é esse mesmo que eu quero, porque você está num processo contínuo de aprendizado, um processo contínuo de tesão com a vida, e esse tesão ele se dá pelo aprender. Então, esse vídeo de hoje ele é muito importante nesse processo que eu estou construindo com vocês, de desafiar você mesmo, a entender você e a passar por um processo de desenvolvimento cognitivo e comportamental de uma maneira didática, que é isso que eu estou instigando em você. Você naturalmente, assistindo o que eu estou falando com vocês aqui, vocês estão passando por um processo de desenvolvimento cognitivo e comportamental. Vocês vão perceber que eu não dei nenhuma resposta em nenhum dos vídeos, mas todos eles vão fazer você pensar, refletir, analisar você, olhar para você, perceber que existem outras possibilidades na vida, outras certezas, outras razões, outras verdades. Ou seja, é mostrar para você o quanto e o como nós podemos gerenciar a nossa própria vida. Então esse vídeo hoje é mais um para a gente agregar essa maneira de ver a vida. Hoje, pessoal, eu vou focar um pouco sobre os mitos, porque é muito comum em processo de coaching, quando a pessoa principalmente troca de carreira, ou quando a pessoa perde o emprego e ela se sente um pouco perdida, trabalhou tipo 15, 20 anos numa empresa, aí cai, nossa, o mundo acabou para mim. Tudo tem a ver com aprendizado. E essa é uma das coisas que mais doem nas pessoas, que elas se sentem muito pequenas perto do saber. E não é verdade isso. Então eu quero quebrar um pouco desses mitos, ajudar você a ressignificar essas crenças sobre os mitos do aprendizado. E aí, na segunda parte, que eu vou publicar amanhã, eu vou falar sobre 4 pilares. 4 simples pilares para você trabalhar com você. E eu tenho certeza que esses 4 pilares vão transformar a sua percepção sobre você mesmo quanto ao aprendizado e vão entender o quanto é importante o aprendizado na vida de vocês. Beleza, pessoal? Então eu vou começar hoje pelos mitos, vou explicar um pouco a questão dos mitos e aquilo que a gente não tem que fazer, ou seja, aquilo que prejudica a nossa capacidade do aprendizado contínuo. Vou explicar um pouco sobre leitura, vou falar um pouquinho da percepção nossa mental. Aí amanhã eu vou falar um pouco mais da neurociência mesmo aplicada ao aprendizado e os 4 pilarzinhos que eu tenho certeza, prometo para vocês que vai ajudar e agregar muito para o seu dia a dia, certo? Mas não deixe de assistir os outros vídeos. Aliás, se ficar dúvida, pessoal, mande perguntas para mim, me mande pelo WhatsApp, me mande por e-mail, me mande lá no comentário, me mande pelo LinkedIn. A maioria das pessoas me escrevem pelo LinkedIn. Então você pode entrar lá no meu perfil LinkedIn, Marcelo de Souza Oficial,
Vocês vão me achar lá, ou no meu profissional, que é Marcelo de Souza Profissional. Vocês vão me achar. Se escrever Marcelo de Souza com 2 L's, vocês vão me achar no LinkedIn ou em qualquer rede social. Mas me escreve, pergunte, deixe comentários, fazem críticas, porque são assuntos que fazem parte da minha vida. Eu tenho mais de 500 artigos escritos sobre isso. Cada artigo meu tem em torno de 15 páginas. Então imagino tanto que eu tenho de coisas escritas sobre isso. Então, para mim, quando eu falo, às vezes parece muito simples e muito. Mas não é. Eu sei que tem pessoas que cada um está no seu tempo de aprender e de entender as coisas. E pode ser que eu não esteja sendo um bom orador aqui. E se isso estiver acontecendo, puxa minha orelha. E se as coisas estão meio duvidosas, as fontes não são muito boas, puxa minha orelha que eu vou tentar melhorar isso e corrigir. Beleza? Mas se gostar também, não esquece de deixar o like aí, que isso me ajuda. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Começando com os mitos dos aprendizados. Um que foi muito modismo, principalmente com a ideia, quando surge a tal da programação neurolinguística, é que o ser humano tem os seus caminhos para aprender, ou é visual, ou é auditivo, ou é sinestésico. Não é verdade. Isso foi teorias muito ultrapassadas, muito antigas, muito antes da neurociência. Isso surge ali na década de 60, mais ou menos, com algumas ideias que a gente tem. A gente aprende, tem pessoas que aprendem, tem que ter um visual, tem pessoas que aprendem, tem que ter um tato, tem pessoas que aprendem pelo áudio, tem que ouvir. Não é verdade. O ser humano, ele aprende a partir da necessidade. Ele precisou, ele aprende, e aquilo que faz sentido para ele, para agregar valor sobre aquilo que ele já sabe, também, rapidinho ele aprende com aquilo. Então não tem nada a ver com os meios. Mas isso não quer dizer que o inverso não seja verdade. Como assim, Marcelo? Quanto melhor a qualidade do ambiente onde você está, melhor e mais fácil para o seu cérebro aprender. Então, por exemplo, se você está num ambiente com uma boa iluminação, um ambiente onde a temperatura está bacana, onde você se sente confortável, é claro que isso suaviza o seu cérebro se sentir tranquilo para que ele consiga concentrar seus esforços naquilo que você está propondo a ele sobre o saber. Então é claro que isso ajuda. Você querer ler um livro num ambiente ruidoso, querer aprender algo, um lugar que tem barulho, que tem calor, ou está muito frio, ou deitado de qualquer jeito. E, claro que tudo isso vai prejudicando. Por quê? Porque nosso corpo está sentindo, e ele está produzindo pensamentos a partir de sentimentos. Então toda a dor, o incômodo, tudo aquilo que vai construindo algo que vai provocando o nosso sentido de maneira que vai conflitando com a necessidade de aprender, é claro que ele vai toda hora desassociando, porque aquilo está incomodando ele. Então isso, claro, que prejudica o foco nosso. Então, dizer que pessoas são visuais, são auditivos, não vá por esse mundo. O que você tem que ir é procurar conforto e tentar atribuir informações sobre aquilo que está acontecendo. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação, ter uma figura que a pessoa pode associar uma lembrança, uma memória sobre aquilo que você está dizendo, é claro que vai ajudar, porque você vai buscar outras informações no seu campo de memória. Então, ter uma figura que seja coerente com aquilo que você está dizendo, é claro que isso vai ajudar a pessoa a absorver melhor a informação, porque ele está buscando outras informações de outras memórias que vão juntar essa e vão criar conexões muito mais saudáveis, muito mais intensas. Então, é claro que isso ajuda. A mesma coisa o sinestésico. Dependendo do que você está fazendo, atribuir o toque, fazer a pessoa se sentir confortável, uma temperatura bacana, é claro que tudo isso vai ajudando a pessoa a amplificar a capacidade neural para atribuir informações a outras informações e aí nessa cadeia neural de memórias, você ir fortalecendo uma com outras, lembranças com outras lembranças, é claro que isso vai ajudar muito na construção do aprendizado, tá? Mas não quer dizer que a pessoa aprende por um ou por outro. Ela precisa de todos eles, para quanto mais você tiver claro todos eles, melhor a pessoa vai aprender. Um segundo mito, que é também, isso é normal e atendimento meu, é as pessoas acharem, trazerem como crença, que eu sou burrinho igual meu pai, eu não consigo aprender, eu tenho dificuldade, já passou a época. Gente, aprendizado, capacidade de aprender não tem nada a ver com processo, com questões hereditárias, tem nada a ver com genética. A genética, ela é muito impactante na nossa personalidade,
Mas a estrutura mental, o cérebro nosso, ele nasce ali quando criancinha, quando ele vai formando ali as cadeias neurais, tem muito mais a ver com os estímulos externos do ambiente, que é o que vai construindo as cadeias. Então tem pessoas que são mais rápidas para conseguir interpretar do que outras, mas isso tem a ver ali com os instintos, as excitações, principalmente nessa fase da criança ali, sobre a maneira que ela vai estruturando aquilo que eu chamo como base fundamental do cérebro, que é a base que faz a gestão das outras conexões e as outras conexões, como a quantidade de neuroconexões que surgem ali nesses primeiros momentos da vida. Mas isso não quer dizer que o cérebro não reaprende, não se reestrutura. A neuroplasticidade é algo inato no ser humano. O ser humano sempre está reformulando, ressignificando, reestruturando, remodelando a sua condição neural ali. É neurônio com neurônio, sinapse com sinapse, isso está acontecendo a todo momento. O ser humano, ele nasceu, como é que diz? Ele é incapaz do ser humano não aprender, não desenvolver, não ressignificar, não reconstruir, não se construir, de produzir outras perspectivas, outras funções, outra maneira de olhar o mundo. Esse é o processo contínuo do ser humano. Então isso não existe nada de hereditário. Claro que questões, por exemplo, atribuídas a doenças mentais ou a certas facilidades de desenvolver certos transtornos, por exemplo, como a própria depressão, como a sociopatia, a psicopatia, sim, isso existe alguns dessas perspectivas comportamentais, sim, algumas delas, alguns desvios comportamentais, sim, tem ali algo a ver com herança, com questões genéticas. Existem certas doenças mentais que elas vêm de uma estrutura genética, mas isso não tem nada a ver com aprendizado. O aprendizado são estímulos. Quanto mais estímulo a criança tiver na sua idade ali, de criar, de inovar, de curiosidade, quanto mais ela for instigada a ser curiosa com o mundo que ela está construindo para ela, claro que o cérebro vai formar de uma maneira que é mais fácil ela lidar com isso quando adulto. Mas isso não quer dizer que ela não teve aquilo quando criança, ela não vai ter quando adulto. Muito pelo contrário, a neuroplastia, tudo depende da motivação, tudo depende do sentido, tudo depende da necessidade, do que está acontecendo com a realidade. O cérebro está no processo de transformação do começo ao fim. Então não se confunda isso, tá? Não tem nada o cérebro não é estático, não tem só isso de memória, não é fixo, não, ele está sempre produzindo novas, morrendo outras, desfazendo conexões, refazendo outras. É o processo de neuroplastia contínua do começo ao fim da vida. Terceiro que sempre me pergunto, Marcelo, então quer dizer que para eu aprender eu tenho que estudar muito? Sim, você sempre tem que estudar muito. Quanto mais você estudar, mais você aprende, mais fácil você vai aprendendo. Porque mais conexões neurais, mais ramificações, estruturações mentais você tem. Então o aprendizado ele possibilita você aprender mais rápido e cada vez mais melhor, de uma maneira mais bem estruturada. Então é claro que quantas horas estudadas isso vai agregar. Mas isso não quer dizer que você precisa, que uma coisa está intrinsecamente relacionada à outra. O que eu quero dizer com isso? Não é a hora de estudo que vai dizer que você aprendeu ou não. É a qualidade da hora de estudo. Quanto mais foco, quanto mais o ambiente mais saudável você está, melhor é o condicionamento para você aprender. Você estudar num ambiente sujo, um ambiente desorganizado, um ambiente barulhento, claro que você vai ter dificuldades porque seus sentidos não vão permitir você focar só naquilo que você precisa focar. Ele vai estar sendo continuamente incomodado por outras questões. Estudar com fome, estudar com barriga cheia, estudar com alcoolizado, enfim, tudo isso vai desconectando e possibilitando o seu cérebro de criar capacidade de concentração. Então, o ambiente ele tem tudo a ver com a qualidade do seu ensino. Por exemplo, estudar ao lado disso aqui. Não faz sentido. Porque seu cérebro ele sempre vai dar um estado de alerta esperando uma mensagem. Ele sempre vai. Então, ele está dividindo o aprendizado com uma questão de percepção que algo vai acontecer aqui. Então, sem celular, um ambiente light, uma postura boa, postura confortável, um lugar bacana, isso tudo ajuda na hora do aprender. Marcelo, mas você mesmo gravou um vídeo uma vez, uma entrevista, falou que aquelas pessoas como Beethoven, essas pessoas, nossa, eles passavam milhares de horas. Sim, existe um estudo que mostram que
O perfeccionismo musical ou de determinadas tarefas leva aí o atleta de alta performance, leva aí de 8 a 10 mil horas fazendo aquela atividade para que ele consiga ser muito preciso naquilo, o mesmo para os músicos. Mas isso porque é uma maneira de treinar, não é de aprender, você está treinando, você está condicionando. É a mesma coisa do decorar e o aprender. São duas coisas totalmente diferentes, duas percepções totalmente diferentes. O decorar e o aprender. E o decorar dos dedos, o da maneira, da hora de entrar com tal nota, isso não tem muito a ver com o momento. Agora, o aprender, construir o saber, que é você pegar isso que você decorou e transformar isso em algo muito mais potente, ou diferente, ou mais criativo, ou mais inovador, isso tem a ver com o aprendizado, isso não são só as horas. Isso é o foco, é a intenção sobre aquilo que você está fazendo. Outro mito que também, cara, isso é um problema seríssimo em consultório, que fala sobre aprendizado. Ah, o aprendizado se dá na fase adulta, na adolescência, eu sou velho e não aprendo mais. Mentira! Mito! Pelo contrário, o processo de neurogênese e o processo de neuroplastia, ele se dá do começo ao fim da vida. Você sabe o que impede você de aprender com 5 ou 70 anos? Seja tocar bateria, aprender violão, aprender inglês, aprender francês, alemão, russo, aprender matemática, aprender engenharia, aprender a ser médico, enfim. Sabe o que diferencia? Crenças limitantes. Não é neurológico, não é químico, não é biológico. É crenças limitantes que impedem você de se dedicar àquilo de uma maneira plena. Você sempre colocar um julgamento, uma questão, uma crítica sobre você mesmo, que vai criando ali um certo mito, uma certa falácia na conversa de você com você e que vai impedir você de chegar lá. Só isso. Não é neurológico. Só existe uma questão neurológica que difere uma criança de até 3 anos por aí, com relação a línguas de uma pessoa adulta. Até a formação do cérebro, até aproximadamente 3 anos e pouco, quando ela está num ambiente onde se fala mais de uma língua, onde os pais, por exemplo, são franceses e americanos, brasileiros e ingleses, ou brasileiro e alemão, onde tem ali uma diversidade de línguas ali, até 3 anos, o cérebro, na área da aprendizagem da linguagem, ele cria uma cópia a mais. O que se percebe é que como se ele criasse uma estrutura neural um pouquinho avantajada, há uma diferença neural ali na hora das conexões da fala. Percebe-se que tem uma pequena diferença, mas isso é muito resumido até 3 anos de idade que é possível perceber isso. Depois disso, a criança aprende da mesma maneira, de 5 anos, 70 anos, não tem diferença. A diferença é que 5 anos a cabeça está limpa, não tem nenhuma crença, nenhuma neurose, não tem nenhuma neurose, quer dizer, de pessoa ser neurótica, eu usei a palavra errada, desculpa. Mas não tem nada ali que fica atribuindo questões, você não vai aprender, você não é possível, você não é capaz, você é burrinho, você é isso, você é aquilo. Não, ela está livre para conquistar o mundo. E é o que faz grande parte de você ver crianças tocando bateria com extraordinária precisão, tocando violão, tocando instrumentos ou fazendo certos comportamentos muito precisos, comparado a uma pessoa que, nossa, que o cara fez 20 mil anos estudando aquilo para chegar àquela precisão. É porque justamente naquela hora, nessa criança, quando ela está ali, que não há nenhuma crença, nenhuma formação de crença, tudo aquilo que ela gosta, ela absorve muito rápido, porque não tem nada ali para atribuir o porquê não fazer aquilo. Então, ela consegue fazer os gestos muito precisos, ela consegue ser muito precisa na sua estruturação dos movimentos, na sua estruturação de repetir, fazer uma cópia precisa sobre aquilo que ela está vendo. Ela consegue porque o cérebro dela está zero, não tem crença nenhuma, não tem nada ali que abale ela ou impeça ela, ou uma conversa interpessoal que impeça ela de fazer aquilo. Então, por isso, ela consegue repetir muito, mas ela não consegue criar algo diferente. Então, essas crianças prodígias são muito repetidoras, elas são as cópias que elas fazem com muita precisão, mas elas não conseguem inventar nada daquilo, algo novo daquilo. Isso só consegue a partir aí da adolescência para frente, aí, que quando ela consegue ter a criatividade, começa a surgir de uma maneira muito intensa, que é o final da infância para a adolescência, quando começa a realmente surgir a criatividade. Mesmo assim, a cópia daquilo que ela copia com precisão, ela
tem dificuldade de criar algo novo sobre aquilo. E isso vai acontecer mais para a fase da adolescência para adulto, que é quando há uma estruturação que vem do córtex pré-frontal, que possibilita desse tipo de lidar com algo que a gente está criando. Beleza, pessoal? História também de que o cérebro é multitarefa. Isso também acho que já todo mundo já cansou de ouvir isso. Isso é mentira, isso não é verdade. O cérebro nosso ele precisa de concentrar. Então, quanto mais quanto mais o ambiente esteja poluído de algo que possa instigar os nossos sentidos, pior vai ser a capacidade nossa de concentração. Essa coisa de fazer várias coisas, ouvir música, estudar, ou escrever no celular, ler, assistir TV, esquece isso. Isso aí é enfim, isso é uma falácia danada. O cérebro nosso não tem essa capacidade. Ele consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas coisas que são já meio que comum para ele, aquilo que ele consegue fazer de maneira corriqueira, todo dia. Então ele já criou o hábito, gatilhos para conseguir fazer aquilo. Mas o ato de pensar, de absorver uma informação, ele não consegue. Outra é que o cérebro gasta energia quando estuda, quando está aprendendo. Mentira! O cérebro gasta sempre 100% da sua energia. Ele sempre está ali gastando energia. Não importa se você está dormindo, se você está acordado, se você está pensando, ou se você está divagando com a vida, pensando no bezerrinho. Não importa isso, ele sempre está gastando energia. O que acontece, e aqui eu explico, que quando você está, quanto mais à toa você está, mais seu cérebro se ilumina. Por que ele faz isso? Porque ele está tentando focar em algo que importa, algum pensamento que possa atribuir a você algum sentido de vida. Então, por isso que quando a gente está meio desiludido, sem fazer nada, começa a vir pensamentos do nada de coisas que você... Lá do passado vem lembranças que não tem nada a ver, porque seu cérebro está tentando procurar algo porque faça sentido para você, que dê um sentido para sua vida, quando você está completamente à toa. Agora, quando você está se esforçando, estudando, lendo, se concentrando, trabalhando, as áreas que precisam que precisam estar alertas para condicionar essa capacidade do pensar, do agir, de estruturar, de gerenciar o que você está construindo, são melhores definidas. Mas entre essas áreas estarem definidas e as áreas quando você está divagando, assim, seus pensamentos aleatórios, a energia do cérebro é a mesma. O consumo é sempre o mesmo. Não existe nada de gasta mais, gasta menos. Isso também é questões poéticas aí da vida. Outra que só aprendemos aquilo que nos identificamos. Também não é verdade. Nós aprendemos aquilo que nos identificamos e aprendemos quando bate a água, como se diz no popular, água na bunda, quando há uma necessidade. Meu amigo, quando falta comida na mesa, você aprende qualquer coisa. Quando você está no desespero, você aprende qualquer coisa. O cérebro, ele se refaz, ele se reconstrói, ele se redefine, ele se reestrutura para você sobreviver. Então, a questão do identificar ou não é muito a ver com crenças nossas, com aquilo que é mais fácil para nós, para a gente construir uma lógica, um motivo, um propósito de vida. Mas isso não quer dizer que você não aprende outras coisas. Isso, por exemplo, prático sou eu. Odeio engenharia, odeio exatas e ainda fui fazer matemática e análise de sistemas. Só eu mesmo para provar para mim mesmo quando eu era infeliz com aquilo. E hoje eu faço questão de não conseguir fazer um cálculo de mais e mais. Mas isso não quer dizer que eu não possa, no momento necessário, falar, meu amigo, você vai ter que trabalhar com um projeto. Vou fazer o quê? Vou ter que me ressignificar e voltar àquilo que me entristecia, mas eu vou reaprender isso de novo. Então, é parte da vida e nós aprendemos quando algo nós aprendemos sempre naquilo que é necessário. Então, também é uma falácia isso, tá bom? Bom, pessoal, eu sei que está um pouco cansativo vocês entenderem os mitos, mas os mitos são muito importantes para a gente entender o processo nosso de aprendizado. Se a gente não desfazer desses mitos, tudo que eu dizer para frente, vocês vão criar uma falácia, um julgamento, uma crítica, para que possa impedir vocês de aprender. Então, mesmo que tenha sido longo essa parte do aprendizado, de tudo aquilo que é mito dentro da nossa capacidade de aprender, eu espero que esteja fazendo sentido. E aqui eu vou terminar rapidinho esse vídeo, só para explicar coisas que você não deve fazer, que impedem você ou alimentam suas crenças e impedem você de aprender. A primeira é a armadilha da complacência do conhecimento, é você achar que sabe o suficiente. Cara, isso é colocar você num processo de tristeza
no seu dia a dia. Nós nunca temos o suficiente. A gente nunca sabe. A gente sempre acha. Apesar, por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha informações, a gente constrói, a gente se baseia, a gente busca ali aprimorar e ter mais fundamentos para aquilo que seja real. Mas não necessariamente porque pode amanhã surgir uma teoria totalmente diferente que contradiza tudo que você aprendeu. E isso é o fundamento da vida. Por isso que nós não podemos achar que sabemos alguma coisa. O ato de saber alguma coisa, eu sei a verdade, eu sou o dono da palavra, isso se chama, sei lá, idiotice. É a idiotização de uma pessoa, porque nós não só estamos, como precisamos estar em contínuo processo de aprendizado. Então, se você está nesse viés, que você acha que sabe alguma coisa, meu amigo, não. Você quer um exemplo disso? Vamos pegar lá a ideia de Sócrates, né? Sobre o Platão, quando ele colocava o personagem Sócrates ali para os debates. Diziam que Sócrates, né, dentro das escritas de Platão, que ele era um ser insuportável, porque Sócrates ele tinha o vício ou o hábito de, quando as pessoas falavam algo para ele, ele fazia sempre o questionamento. Ah, é? Vou dar um exemplo. Nossa, como aquela mulher é bonita. E o Sócrates perguntava, você acha ela bonita? Sim, eu acho ela bonita. Então você pode me explicar o que é beleza? Você me explica o que é beleza? Ou seja, nós temos essa facilidade de julgar, criticar, dar nossas opiniões, mas quando alguém pergunta para você do que você está falando, você não vai saber responder. É a mesma coisa agora com o modismo, né? Modismo, claro, com com muita tristeza, assim, dá esses parâmetros. Mas hoje você vê a realidade de um contexto no Brasil sobre certos temas que surgem, e aí surge um monte de pessoas da opinião. Aí quando você pergunta para essa pessoa, mas se você está falando sobre isso, você sabe o que é isso. A pessoa não sabe o que é. Ela não consegue ter um processo cognitivo que possa construir uma ideia sobre aquilo que ela está falando. E a gente está aprendendo a ser assim. Por que isso está acontecendo? O excesso de informação que a gente recebe tem estimulado muito a nossa parte emocional, o que impede da gente construir uma condição neural de fazer um filtro sobre essas informações. E essas informações acabam cansando, esgotando nosso processo mental, e aí a gente tira ideias e percepções e pensamento sem ter uma origem, sem ter uma conexão mais profunda de informações que pertencem a nós mesmos. A gente simplesmente passa a replicar coisas porque a gente está se tornando cada vez mais incapaz de produzir atributos que vêm do conhecimento. E o conhecimento, o conhecer, é aquilo que pertence à nossa capacidade analítica, crítica, do saber, ou seja, de estruturação de um monte de informações, onde a gente consegue construir uma ideia, porque a gente tem um embasamento de dados que possam fundamentar isso. A gente está perdendo essa capacidade e simplesmente estamos replicando coisas que a gente nem sabe do que se trata. Se eu te perguntar temas aqui que eu tenho certeza que você vai falar que sabe, a hora que eu perguntar, mas se você sabe, então me explique isso, você provavelmente, muitos deles, ou pelo menos algum deles, você vai se sentir meio idiotizado. Você vai falar, meu pai, por que eu disse isso? Perguntas, por exemplo, quantos países existem na África? Ou quantos países... Questões geopolíticas, enfim, questões de dados, questão de educação, qualquer coisa que você possa estar com tantas informações, tantas certezas, quando você se perguntar para si mesmo, bom, se eu estou dizendo isso é porque eu sei, então eu vou explicar para mim o que eu sei. Você não consegue. Você vai tirar um monte de fatos que você vai criar não sei da onde, da imaginação, da alucinação, de informações quadradas que não tem fundamento, não tem base nenhuma que as informações surgirem. Pessoas que tiram coisas simplesmente para enganar, para fake, que chamam de fake news, né? Baboseiras para ficar persuadindo as pessoas como se tivesse algo concreto atrás daquilo, algo de ciência atrás daquilo. São simplesmente factoides para enganar, e o problema é que a gente está repetindo isso de uma maneira tão natural, que está fazendo a gente se sentir cada vez mais idiota, mais tolo, mais bobo, cada vez mais desaprendendo a lidar, a escolher, a fazer escolhas certas na nossa vida, a seguir propósito, a ter uma ideia, uma construção de uma lógica do porquê que eu vivo, do que eu defendo, quem são meus valores, as minhas virtudes, o que importa para mim, quais as relações, como o mundo me afeta, como eu afeto o mundo. Ou seja, a gente está perdendo toda essa capacidade porque a gente está poluindo a nossa percepção com tantas coisas inúteis, com tantos excessos, que a gente não consegue mais se emocionar,
a gente não consegue sentir e a gente não consegue construir um pensamento lógico. Isso vai fazendo a gente se tornar idiotas, é uma idiotização do ser. Então, isso é uma das armadilhas mais perigosas que há na condição do aprendendo a aprender. Você está aprendendo com o desaprender, ou seja, com a inutilidade. Então, cuidado com isso. Isso vai te tirar do seu caminho, da sua luz, do seu brilho, da sua felicidade, daquilo que importa, das pessoas que importam, da razão, do sentido maior de vida. E aí, quando você sente aquele vazio demais existencial, aí você apela para quem? Ó Deus, ó vida. Aí sempre vai transcender isso para ter um culpado, julgar, criticar alguém, para colocar, substituir o seu vazio pelo nada, por aquilo que é. Não estou dizendo que Deus não é nada, estou dizendo que a transcendência não tem significado se você não der valor à sua própria vida. Beleza, pessoal? Então guarde essa, que isso é importante. Outra questão é a escalada nossa de aprendizado, que é aquela que Dunning-Kruger, eu acho que era o nome do gráfico, mais ou menos assim, que ele mostra que quando a gente, olha só para você entender como o ser humano ele é capaz, e o quanto nós somos potentes, e o quanto a informação, o conhecimento, ele é parte intrínseca do ser humano e é o que dá potência para ser e alegria de viver. Quando a gente aprende algo novo, que a gente lê um livro de algo que a gente nunca soube, que aquilo é novo para nós, fala, caraca, descobri algo que vai mudar o mundo. E essa é a sensação justamente da potência nossa. São diversas áreas neurais, neurotransmissores pulsando em nós. Falar, cavuca isso que é coisa nova, informação nova, isso dá tesão, isso dá valor, isso faz eu me sentir potente com a vida. É justamente que esse efeito do Dunning-Kruger, uma coisa assim, que é aquele gráfico que mostra justamente, quando a gente começa a aprender algo, a gente já acha que sabe tudo sobre aquilo, mas aí essa própria tesão de aprender vai mostrando para nós que a gente precisa aprender mais, aprender mais, aprender mais, até que a gente chega a um limiar, que a gente vai perceber que a gente tem um conhecimento sobre aquilo, mas não o domínio. Porque o domínio eu preciso agora conhecer tudo que é contrário àquilo que eu aprendi, para eu contradizer tudo aquilo que eu disse. E aí sim eu vou construir dentro de mim, constituir-se de informação suficiente para eu dominar o assunto. Quando a gente domina o assunto é quando a gente olha a percepção sobre vários modos de analisar aquilo, ou seja, várias possibilidades, seja elas contrárias ou seja elas a favor daquilo que a gente defende. Isso é o domínio sobre algo, isso é o saber. Conhecimento, saber. O saber é quando a gente tem essa capacidade analítica de ver todos os lados. Bom, outra é a ideia do também filosófico, né? Sei que nada sei. Eu sempre digo que só sei só sei que quero agora saber. Esse sei que nada sei, muitas vezes é poético, né? Sei que nada sei. Ou seja, quando a pessoa não sabe, ela se alimenta justamente dessas frases que acalhentam o nosso coração e nos tira a nossa própria condição de culpar a nós mesmos pela nossa ignorância, nossa incapacidade de buscar o saber. E essa é uma daquelas frases justamente que vai ajudar a justificar. Então, cara, não caia nessa, cara. Você não sabe porque você não estuda mesmo, você não sabe porque você não quer aprender, você não sabe porque você está na zona de conforto, você não sabe porque você está na sua inércia, na sua velocidade, muito devagarzinho. E se você quer ter alegria da vida, é só acelerar esse processo, dar andamento nisso, permitir sair dessa lógica de que você tem alguma resposta pronta, que você tem alguma verdade, que tem algo dentro de você que já é suficiente para você lidar com a vida. Quanto mais você fizer isso, mais brilho, mais potência a sua vida vai ter. Então, essas frasezinhas que ajudam a nos justificar, não caia nessa não, que isso também prejudica o nosso aprendizado. E outro é a questão que tá acabando, tá, pessoal? O outro é a questão que todo mundo me fala, né? Em consultório, outros processos. Marcelo, mas quando eu vou ler, eu tenho sono, eu não consigo. Isso é hábito. Isso é hábito. E a questão da sonolência não tem a ver com cérebro gastar energia. Tem a ver ou porque se o cérebro está sobrecarregado de informações inúteis e você precisa esvaziar isso. E aí tem meditação, tem atividade física, tem começar a filtrar aquilo que você quer para você, informações que realmente têm algum sentido, valor, algum fundamento, algum propósito, você adquirir aquilo, como também tem a ver com, por exemplo, com fadiga visual, com postura, com conforto, conteúdo do material, o ritmo de leitura, com o nível de concentração, se o lugar é adequado, se não é adequado. Tudo isso facilita a gente ir construindo esse hábito de leitura. Eu prometo para você que o dia que você conseguir vencer esses intercalços que nos prejudicam no hábito, quando você vencer isso, você não vai conseguir mais dormir sem ler algo diferente. Ou seja, você vai
condicionar você ao aprendizado contínuo, porque ele gera potência em você, ele gera prazer, ele acende várias áreas do cérebro que nos dá prazer de acordar, de ter essa vontade de vida. E o conhecimento é o maior dos prazeres que o ser humano pode adquirir na sua vida. Então, é uma questão mais de você habituar e vencer isso, e claro, por exemplo, você ler um livro pelo tablet e ler um livro na mão tem toda a diferença. O tablet, as luzes do LED, principalmente algum tipo de luz, algum tipo de frequência de luz, ele excita tanto a nossa mente e ele consegue excitar tanta emoção que a gente se sente muito... a gente perde o compasso de se acalmar e fica agitado, ansioso. E isso vai prejudicar você concentrar na leitura e não vai conseguir entender o que você está lendo. Então, não é o melhor caminho, até porque você não vai conseguir guardar aquilo que você está lendo. Por isso, o papel é importante com uma boa luz. Uma boa iluminação você lê no papel, porque aquilo ali não emite luzes como azul ou algumas frequências de luzes que fica excitando o seu cérebro, deixando você ansioso. Então, existem maneiras para você aprender melhor. Uma delas é o papel. Se você tiver essa oportunidade, é uma maneira que eu tenho certeza que você vai se habituar à leitura de uma maneira mais consistente. Que mais? Bom, o que eu tinha para dizer sobre essa parte, pessoal, é justamente você entender que grande parte do que impede nós do aprendizado são os próprios mitos e as próprias crenças que a gente cria no nosso dia a dia. Então, pessoal, vamos meio que desfazer dessas questões e entender que nós fomos construídos como seres que nasceu necessariamente para um processo contínuo de aprendizado. Nós sempre temos que estar no aprendendo a aprender. Quanto mais nós instigarmos em nós, mais felizes, mais alegres, mais potentes, mais capazes, mais refinados, melhor serão todas as escolhas, melhor será a percepção, a decisão, a maneira de atuar, a maneira de reagir com o mundo e a construção do próprio mundo. Ou seja, uma maneira muito mais lúcida, muito mais de possibilidades, muito mais de gerenciamento, a qualidade muda da sua própria vida. Então, esse primeiro vídeo aqui é justamente a gente rever esses mitos, desfazer desses mitos, para entrar na segunda parte que eu posto amanhã, que é justamente a proposta do aprendendo a aprender a partir de 4 pilares que eu vou deixar para vocês aqui. Esses 4 pilares já são o fundamento básico para você se sentir motivado a estar nesse processo de aprendizado contínuo. Volto a dizer, esse artigo está lá no meu blog, marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's, Souza com Z. É Aprendendo a Aprender. Essa primeira parte não está nesse artigo, por isso que eu fiz questão de gravar ela, e amanhã eu vou falar do artigo em si. Beleza? Se gostou, deixa o like, compartilhe, deixe os comentários, não deixe de me mandar suas opiniões de como está indo esse processo que eu estou instigando em você de desenvolvimento cognitivo e comportamental. Se quiser conhecer meu trabalho, é marcelodesouza.com, Marcelo com 2 L's, Souza com Z. Lá tem tudo que eu faço, terapia comportamental, coaching, enfim, todo de hipnoterapia ao desenvolvimento organizacional, comportamental organizacional, ou seja, eu tenho toda uma cadeia de trabalho que eu posso ajudar você, não só você como a sua empresa, mas de qualquer maneira, o seu lado também, ter pessoal também, se você precisar de uma pessoa para auxiliar você a se despertar, pode contar comigo, entre em contato por qualquer um dos meios aí, telefone, WhatsApp, enfim, todas as minhas redes sociais têm todas facilidades para você me encontrar e falar comigo. E se precisar bater um papo também com uma pessoa que você queira, está precisando conversar e se sentir ouvinte, não tem problema. Se eu tiver um tempinho, eu farei isso com todo carinho, de dar esse momento que talvez você esteja precisando. Eu faço isso também com todo carinho, porque é isso que eu faço no meu dia a dia, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Então, o próximo vídeo é Aprendendo a Aprender, parte 2. E aí eu vou trazer os 4 pilarzinhos para a gente poder instigar essa arte do estar aprendendo a aprender. Um beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.